Olá, extraordinário! Olá, acima da média. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, ó. Oxa, até queimou de tão quente que tá a sua vida, né? Você que tá casado, você que tá solteiro aí, meu irmão, vai tomar banho de água fria, porque não tem como, são assuntos que a gente precisa falar. São remédio para alguns, não é? É de fato ali uma vacina para outros, outros aí já é material para trabalhar e tudo mais. Que coisa boa, viver todos os pilares da nossa vida, não é? Em família, cumprindo o nosso papel de homem acima da média, sem dúvida nenhuma traz um prazer maravilhoso. E quando a gente fala sobre essa vida íntima, como nós estamos falando aqui, o assunto dos nossos vídeos, do momento, não, as pessoas costumam me perguntar algo, elas dizem assim: Leandro, beleza, já tô fazendo certo, tô cuidando, mas e aí, qual é a frequência sexual que de fato eu tenho que ter, a frequência sexual saudável? O que a Bíblia diz? Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 7 sobre casamento, ele diz que o homem e a mulher não podem ficar muito tempo em abstinência ou separado para que eles não venham a ser tentados. Por quê? Existe uma necessidade fisiológica com relação ao relacionamento sexual, porque hormônios são liberados, você ali mesmo está produzindo coisas, né? Você tem toda a produção do seu testículo ali de espermatozoide, não é? De todo líquido de fato que ali acontece, né, na condução, né? E você sabe que não precisa entrar em biologia muito aqui não, mas o seu corpo ele precisa disso. E Paulo sabe que se você não é de fato se abstém, você pode ser muito tentado com relação a isso. É por isso que eu sempre falo que quando você é solteiro e você nunca provou, você não vai ser tão tentado. Mas aí tem uns cabeça de bagre que vai lá e passa dos limites antes da hora, acaba de fato tendo uma ativação da vida sexual quando não deveria, porque a gente já falou que a vida sexual é reservada para o casamento e acaba tendo muito, mas muito problema. Estudiosos começaram a pesquisar e perguntar para as pessoas o quanto, né, eles tinham de relação. E aí, né, uma pesquisa recente disse que o brasileiro, conforme ele vai crescendo a idade, vai diminuindo essa frequência, né, do ato sexual. Eles entrevistaram ali pessoas de 18 a 25 anos e viu que as pessoas tinham aí, em média 3 relações sexuais por semana. E a cada 10 anos que ia subindo, esse ponto diminuía aí em meio, né? Então seria de 3, passava para de 2 a 2,5, aí depois de 1,5 para 2, não é? Até que chegar ali com 50, 60 anos, tinha uma relação por semana. Eu falo que essa pesquisa, infelizmente, não consultou alguns cristãos, porque na maioria das vezes o índice ou a frequência de relações sexuais dos cristãos é muito menor. Por quê? Porque muitas pessoas não investem na sua família, não investem nessa área. Quando você vai para o mundo o tempo todo leva o olhar da sexualidade. E aí mulheres quase nuas por todos os lugares, as músicas esbanjam pornografia e prostituição, então as pessoas ficam aguçadas com essa área. Mas muitas vezes, porque não é pregado nos nossos cultos, né, por causa da diversidade de idades e de pessoas de um culto de domingo, por se falar pouco, às vezes pensa-se pouco, e por se pensar pouco, se faz menos ainda. É por isso que eu e você precisamos entender que sexo não está ligado a um sentimento. Eu não faço quando eu sinto, eu faço porque isso determina uma saúde, se eu posso dizer assim, do meu relacionamento. Então, quando a gente fala sobre o quão deve acontecer, eu falo que não existe um número, precisa ter um diálogo entre o casal e ver o quão é bom para os dois. Talvez falar assim: a gente fazendo bem aqui uma vez por semana, puxa, os dois estão super felizes, ninguém é tentado, ninguém deixa o pensamento viajar, não fica naquele sentimento de que falta algo. Outros já vão dizer: pastor, pra gente aqui, né, tem que ser 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. A minha indicação, não é, acompanhando muitos casais ao longo de anos, falando sobre relacionamento e estudando, eu acho que o casal ele precisa ter de 1 a 2 relações na semana. Eu acho que quando você fica 15 dias, já começa a ter um problema. Um casamento que fala que tem uma relação sexual de pessoas ativas, na flor da idade aí, ó, de 30 a 60 anos, e a pessoa ela tem uma relação por mês, eu falo que esse casamento ele tem um grande problema. Talvez essa área está precisando de um pouco mais de cuidado. Então, quando você tira os olhos da relação sexual quando uma noite que acontece, porque tem o sentimento, e já vê isso como, assim como você tem que pagar a conta, assim como você tem que conversar, assim como que você tem que orar, coisas que você às vezes não está com muita vontade, mas você sabe que tem que fazer, e aí você vai lá e faz, que
você vai ter uma vida sexual muito melhor. Porque isso vai acontecer às vezes. Um momento talvez o marido quer e a esposa não, mas aí pelo bem do relacionamento, pela saúde, os dois vão lá e tem uma noite maravilhosa. Ou pode ser que isso inverta. Não é a mulher quer, o marido não, o marido quer e a mulher não. E os dois, por causa desse amor que o tempo todo está pronto para se doar ao outro, aí eles vão ter aquela noite um se dedicando ao outro. Então, quanto deve acontecer? Qual é a frequência? O que é bom para os dois? Posso dizer que quanto mais, melhor, desde que você cumpra com todas as outras coisas. Que a gente sabe que a vida, de fato, o relacionamento conjugal não é só sexo, mas o sexo, ele precisa fazer parte. E aí, aprendeu alguma coisa? Já leu o livro Sexo Sem Vergonha? Eu tenho certeza que já. Se você não leu, corre lá, www.pastorleandromachado.com.br e compra já, porque esse livro ainda só tem digitalmente, tá bom? Então compra lá, tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E se você tiver mais dúvidas, pode mandar pra gente, nós podemos fazer vídeos, você pode nos ajudar, algum assunto dentro disso que você quer que a gente trabalhe de uma forma mais específica. Fica tranquilo que como tudo está sendo dividido por módulos, tem coisas que nós vamos falar no módulo lá de família, nós vamos falar lá no módulo de filhos, nós vamos falar no módulo de finanças, nós não vamos colocar tudo dentro de um módulo, mas se você assistir tudo, eu tenho certeza que todas as áreas da sua vida serão afetadas. Então assim, agora eu quero que você faça a sua tarefa de casa. Vai lá, cuide da sua esposa, seja um homem acima da média, um homem de valor, um homem que faz aquilo que é certo, converse com ela sobre essa frequência da vida sexual de vocês. E meu irmão, bate pro abraço e vai ser feliz! Até mais no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.